Meu nome é Sérgio e Arceice Raríssimo. Meu nome é João e eu sou salvo pela graça. Vamos lá, Sérgio. Hoje vamos falar sobre graça. Graça comum e graça salvífica. Ou graça salvadora. Salvífica, deixa salvífica, né? Então, Por que Adão e Eva não foram consumidos após pecarem? Se somos completamente depravados, por que não nos aniquilamos uns aos outros? Será que não há nada de bom no mundo? E se a graça é comum, todos serão salvos? Essa e mais algumas perguntas a gente vai responder hoje no nosso podcast. Sérgio, o que é graça? Graça, pela definição do dicionário normal, né? É algo que é dado, uma dádiva, um presente, por assim dizer, que é dado a alguém sem motivo ou sem uma necessidade de algo em troca. Se a gente for analisar teologicamente, graça é justamente um favor imerecido que Deus nos dá, mesmo nós não merecendo tal favor. Entendendo ou aceitando, né, por assim dizer, né, o conceito de depravação total ou não, lidando, né, tipo assim, tanto com o monergismo quanto com o sinergismo, né, tanto com os 5 pontos do calvinismo ou dos pontos do arminianismo, né, que diferem nesse ponto da depravação do homem, ambos aceitam, né, que Deus derrama sobre a humanidade como um todo, né, a sua graça, independentemente da depravação total do homem ou da possibilidade do homem não ser completamente assim, nesse sentido, depravado. Ambas as visões, seja monergista ou sinergista, elas entendem dessa forma a visão de graça de Deus, né, que é justamente algo que a gente realmente não contribui num sentido de que a gente realmente não merece isso, mas Deus por assim faz. A gente consegue trazer, né, um ponto em comum entre as duas visões, entre as duas linhas teológicas no conceito de graça. Por mais que uma acredite que você tenha uma colaboração e outra que você não exerce colaboração alguma, ambas acreditam que a graça é justamente um favor imerecido que Deus assim nos dá. A gente pode até lembrar que Paulo mesmo, acho que em Romanos, ele está falando sobre Abraão, né? Sobre Abraão também ter sido salvo pela fé. Porque antes mesmo dele ser circuncidado, ele foi salvo porque ele creu, que ali mesmo Paulo enfatiza que ele creu. O ato dele acreditar foi a graça de Deus nele, foi o próprio convencimento do Espírito Santo nele, ou seja, ele não teve um mérito, uma obra nisso. A partir daquele ponto ali, a gente vê a graça sendo efetuada, um favor de Deus, realmente algo imerecido, né? Sendo que ele não fez nada e mesmo assim recebeu um presente. É como um filho que recebe algo do pai sem mesmo ter feito nada, né? Só pelo pai querer agradar o filho ou querer dar algo para o filho. Mas a gente também pode ver essa questão aí sobre a lei, né? Que a gente tem que seguir os cumprimentos da lei. O que a gente diz então sobre Adão, a Eva, que não tinham as leis, né? A gente acredita que toda a criação ela carrega a lei no seu íntimo interior, mas não tinha a lei impressa e escrita. Mas acreditamos que, de alguma forma, eles não morreram assim de imediato, né? Pois em Gênesis 2,17 diz que se eles comessem do fruto, eles assim morreriam. Analisando o texto, eles morrem, que Adão dura que 900 anos, não há aquele decreto imediato, eles pecaram e morreram. De alguma forma eles ainda continuaram na presença de Deus, porque Deus os visitou no Jardim do Éden. Então, a gente pode, analisando isso tudo, a gente vê que a graça não veio após Cristo, né? Não precisou Cristo vir cumprir as leis para que a gente começasse a viver na graça. A gente vive na graça desde a criação do mundo, né? Desde o primeiro erro lá do homem, Deus nos decidiu agraciar com a sua graça, né? Olha só que trocadilho legal, né? Sim. Deus nos agraciou com sua graça. É perfeito, porque a gente começa a entender, e até mesmo alguns questionamentos, né, que a gente tem a respeito, né, que eu já ouvi algumas pessoas se perguntando, né, a respeito de se alguns personagens que a gente lê, né, na Bíblia, o próprio Sansão, por exemplo, alguns outros, né, que morrem, né, tipo assim, em atos finais talvez, né, ou então em posições na vida que a gente julga, né, por ser um ato contrário à vontade de Deus, um ato pecaminoso como um todo, se a gente coloca no ministério da lei nesse ponto, verdadeiramente ninguém ali seria salvo, né?
A gente vê todos os personagens históricos, e isso é muito importante até mesmo a gente ressaltar. Por quê? Porque esses personagens históricos, eles servem para nós como um exemplo, mas como um exemplo com muitas ressalvas. A ideia, até mesmo quando a gente faz uma leitura desses textos, que a gente interpretando, usando a lente da graça, inclusive no Antigo Testamento, a gente vai analisar sempre em qualquer texto, seja ele no Pentateuco, seja ele nos livros históricos, nos livros poéticos, nos profetas, a gente vai sempre procurar a obra da graça sendo efetuada ali. A gente não vai ler uma história nos livros históricos, por exemplo, o livro de Esther, de Ruth, a própria história de Davi, os livros de Samuel, como exemplos pessoais, mas a gente vai olhar aquilo como uma representação da obra da graça na vida daquelas pessoas, né? Na vida de Davi, na vida de Sansão e na própria vida de Adão e Eva, que não foram consumidos ali no ato do pecado, o próprio Caim, né, que não foi fulminado após matar o seu irmão, e que da descendência dele a gente vê surgir mais efetivamente o contexto, né, de graça comum, que a gente vai aprofundar ainda mais. E a gente vê justamente essa misericórdia de Deus atuando, mesmo antes de Cristo vir à Terra encarnado e morrer, né, vicariamente. Então, a gente consegue entender e interpretar que justamente a graça, né, a salvação, quando a gente lida a respeito de salvação mediante a graça, ela é pós-neotestamentária e pré-neotestamentária, né? Também o Antigo Testamento ele também está sendo regido a nível de processo de salvação da graça. Você citou Abraão, perfeito, que Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu em quem? Ele creu no Salvador que viria, naquele cordeiro que Deus iria prover para o sacrifício. Nisso Abraão creu, porque ele creu que aquele cordeiro seria o cordeiro de todos os cordeiros. Seria o cordeiro para não haver mais cordeiro sacrificado. A gente pode citar também a respeito de Jó. Jó também é uma pessoa que creu. E a gente vê que a nível de obra, Jó não fez nada. Pelo contrário, Jó foi o que mais sofreu. Jó até agia com certa piedade a nível dos seus familiares, dos seus filhos e dos seus funcionários, dos seus servos. Ele era um homem justo, né? A gente vê isso descrito muito bem no livro de Jó. E no final das contas, Jó perde tudo isso. E a única coisa que Jó poderia fazer seria crer naquele que Deus ainda enviaria naquela época. E no final a gente percebe, se eu não me engano, por volta dos últimos capítulos de Jó, Jó diz que sei que meu Redentor vive. Então ali, Jó também, ele, através da graça de Deus, né, ele realiza a obra de crer. Então, e isso lhe é imputado por justiça. No período de Jó, a gente também não vê, a gente já tem ali, né, um processo baseado na lei, né, por conta do registro histórico, né, até por conta da situação, autoria, né, do livro de Jó, às vezes associado a Moisés, às vezes associado a outros autores, um autor desconhecido. A gente não tem uma data exata de quando se passaria aquela história, mas pela descrição que a gente vê, né, dos atos que Jó faz a nível de sacrificar pelos seus filhos, a gente entende que ele vive debaixo da lei, desses atos de sacrifício que não ocorriam antes da instituição da lei por Deus através de Moisés. Mas a gente vê também que Jó ali ele é completamente regido pela graça de Deus. Ele teria tudo para não fazer o que ele fez, né? Ele teria tudo para justamente seguir o que a sua mulher diz e amaldiçoar Deus e morrer. E a gente vê ali em todo momento ele sendo direcionado pela graça de Deus. E no final das contas ele declara, através da fé, da graça do Redentor dele que ainda viria. Então isso a gente vê mediante a graça, que é chamada de graça salvífica, né? Nesse ponto aí, Jó recebeu essa revelação. E a gente vê os demais personagens sendo acometidos pela graça comum também. A gente vê que eles também agem, de certa forma, a contribuir com a obra de Deus. E isso flui de acordo com a graça comum. E a gente pode deixar também bem enfatizado aqui que, trabalhando nessas ideias de fé com graça, que aí está o ponto, né? Aonde que está a graça salvífica e a graça comum, né? Porque eu acredito também que, por Paulo ter tratado sobre esse assunto na carta aos Romanos, sobre Abraão ter sido salvo pela fé, os judeus eles acreditavam muito que até Abraão foi salvo de alguma maneira observando a lei que Deus havia revelado para ele. Mas não, ele foi salvo justamente por acreditar em Deus. Ele explica lá no Novo Testamento, porque eu também tinha muito essa ideia, né, de que Antigo Testamento, salvo pela lei, Novo Testamento, salvo pela graça, que hoje em dia a gente ainda tem essa lente, mas o ponto que a gente quer enfatizar é que devemos analisar até o Antigo Testamento com a lente da graça, né, com a lente da graça comum e salvífica,
que em todo texto ali que a gente olhar bem, a gente vê a graça de Deus sendo estabelecida, desde, como a gente enfatizou, desde Adão e Eva ao pecarem no Jardim do Éden. Ali houve a graça de Deus, aonde que Deus não os consumiu de instante. Os próprios filhos de Adão e Eva, ao pecarem, não morreram, e toda a trajetória estava ali destituída por Deus, trabalhada por Deus. A gente pode também entrar agora na graça comum, que na descendência de Caim ali, a gente pode ver agora os instrumentos que hoje em dia é usado muitas vezes aí, as músicas e tudo mais. A gente pode ver realmente crescendo o meio cultural, né? A forma de lidar com a agricultura, com tudo assim, não foi somente o povo estabelecido por Deus, mas o próprio povo que se desviou dos caminhos do Senhor, de alguma forma foram estabelecendo a sociedade, as leis morais e tudo mais. A gente percebe que Deus ele age com bondade, com misericórdia, com justiça, e ele expressa a sua glória em toda a terra. Ele não faz isso somente através, ou faz isso somente para, né, aqueles que professam a fé em Cristo, aqueles que acreditam que são levados por ele a crer em Cristo. Ele derrama essa graça em toda a terra, em toda a humanidade, em toda a criação, de modo que toda a criação glorifica o seu nome. Por tudo que ele criou, glorifica a ele. Baseado nisso, tem até um texto aqui de Atos, né, capítulo 14, do versículo 16 e 17, ele diz aqui que no passado ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. A gente começa a perceber, e muitas vezes a gente se questiona, né, por que os filhos de Deus às vezes sofrem mais, são mais tristes do que os filhos do diabo, que a gente diz, né, que a gente chama, né, aqueles que são para perdição, né? Por que o ímpio prospera? Por que o ímpio ele também se alegra, sendo que o ímpio ele faz coisas que desagradam a Deus, né? E às vezes o cristão, ele mesmo vivendo uma vida em busca de agradar a Deus, ele às vezes passa por situações de tristeza, de angústia e de aflição. Já vi muitas pessoas se perguntarem, muitas pessoas boas e sérias se perguntarem a respeito disso. E a gente entende, o próprio Salomão em Eclesiastes, ele vai trazer essa resposta perfeita, de maneira muito perfeita, e trazer uma definição também, de certa forma, de graça comum, de uma forma mais ampla. Porque o sol tá aí para todo mundo, e a chuva também tá aí para todo mundo. Não é só o justo que tem dias ensolarados e os ímpios só têm dias chuvosos. Os ímpios também têm dias ensolarados e os justos também têm dias chuvosos. Isso é graça comum. Dessa forma, Deus se manifesta e manifesta a esses povos a sua presença e a sua graça, de modo a trazer a eles situações de fartura, situações de alegria, e deixar com que esses povos sigam as suas próprias vontades. Deus as entrega às suas próprias concupiscências. A gente vê Paulo explicando isso em Romanos, né? Que Deus os entregou, e Deus entrega esses povos. Então, eles realizam as ações de maneira que eles bem entendem, que vão desagradar a Deus, e dessa forma, e Deus exibindo a sua graça na chuva, na colheita, na alegria, na fartura de alimento, na fartura de filhos, ele aplica ali a sua bondade, a sua misericórdia e a sua justiça. Porque, mesmo Deus se revelando dessa maneira, esse povo, a gente traz um conceito também da essência da depravação do homem, que o homem por si só não é capaz de enxergar isso. A gente vê tanto isso, né, que ele não é capaz de enxergar a pessoa de Deus na manifestação divina, na criação, que eles criam deuses para si e negam a Deus, a Yahvé. Essa é uma das principais, né, ideias que a gente tem da graça comum. E ela surge em diversas áreas e de diversas maneiras, né? A gente tem a graça comum, como eu falei, em situações da esfera física, como o texto que eu li em Atos 14, que Deus concede chuva do céu, colheita no tempo certo, sustento com fartura, alegria de coração, mostrando a sua bondade. E vemos também na esfera intelectual, trazendo conhecimentos, iluminando, dando sabedoria e inteligência aos povos. A gente vê o próprio povo egípcio, na cultura que eles desenvolveram, na escrita que eles desenvolveram, nas construções, a parte da engenharia egípcia até hoje é uma coisa que levanta algumas curiosidades de engenheiros estudadíssimos. Então,
Deus que deu a esses povos essa sabedoria, essa graça na área intelectual. Então a gente tem a graça, como eu falei, na esfera física, a nível de alimento, a nível de fartura, que a gente tem, né, no dia a dia, força para trabalhar. Isso a gente considera e associa na relação de graça física, intelectual também. A gente vê isso ao longo de toda a Bíblia. Em Gênesis a gente vê surgindo, nos primeiros capítulos a gente vê surgindo as obras de manufatura, os trabalhos com aço, os trabalhos com música, instrumentos musicais, os trabalhos com o campo. E isso tudo é Deus que vai dando a essas pessoas essa sabedoria e esse entendimento. O próprio Jubal, que na Bíblia é tido como o pai de todos os tocadores de harpa e instrumentos de sopro, essa sabedoria, né, e essa graça intelectual veio de quem? A gente entende que a própria Bíblia nos aponta, né, que todo dom perfeito ele vem de Deus. Então a gente sabe que se ele desenvolveu uma sabedoria em uma área específica, ela é dada por Deus para glorificar o seu nome, sendo utilizado liturgicamente ou não. Então a gente entende a graça comum dessa forma. Muito bom. Você falou aí sobre os povos antigos e como Deus, com sua graça comum, trabalhou dando capacidade ao homem no intelecto, em cultura, em toda a sociedade. A gente pode trazer isso até mesmo para hoje, né? Hoje a tecnologia, as formas que a gente olha para o mundo, a gente envia foguetes para o espaço e toda essa capacidade que realmente a gente pode aplicar o dom perfeito, né? Não é gerado pelo homem. Não é gerado pelo homem a capacidade de fazer os acordes que conseguem completar umas músicas, ou a pessoa ela consegue compor poesias, e toda essa cultura onde a gente vive é meio de maravilhas e realmente criações que realmente parecem partir do homem, do coração dele. Realmente eles expressam algo que está dentro dele, mas que de fato por trás disso tudo está a graça comum de Deus. E hoje a gente você pode estar nos ouvindo pelo Spotify, pelo YouTube e pelo... não sei aonde mais o podcast pode estar alcançando hoje. Qualquer agregador de podcast. Exato. E os criadores dessas plataformas que vocês estão escutando a gente, pode não ter sido cristãos, e eu duvido muito que foram cristãos, o criador do YouTube, ou o criador do Spotify, mas ali a gente vê, olha a capacidade e quão intelecto a pessoa teve para criar esta obra-prima, digamos assim, que realmente hoje agrega tantas coisas. Claro que muita gente pode estar utilizando para propagar outras coisas, mas também está sendo utilizada para propagar o ensino, para propagar as verdades do próprio Deus. Então a gente vê a graça comum até nisso, até nas coisas mais simples do mundo, das coisas mais enormes. Não sei, a gente pode pegar os caras aí que eram crânios, Einstein, Stephen Hawking. E esses caras, realmente, vocês podem ver a graça de Deus através dele. Eu tive conversando com uns amigos meus e eles perguntavam como o cara decidiu que o aipim era aipim, assim, pra pegar e comer, uma raiz. Como o cara olhou ali do nada e viu aquela fruta e falou, não, aquela ali é comestível, aquela ali não. Então a gente até ali vê a capacidade que Deus dá, graciosamente, assim, para que realmente a sociedade pudesse chegar até onde chegou. Então ali tá tudo desenhadinho pela mão de Deus. Os salmistas, eles expressam muito isso, que até no ventre da minha mãe, quando eu estava lá, o Senhor já me conhecia. E toda a minha vida já está escrita. Ou seja, que tudo, minimamente assim, até a vida do ímpio está trabalhada realmente nessa graça de Deus. A gente pode trabalhar também essa ideia de graça comum na questão de o próprio Deus como um freio, retendo até os pecadores. Porque eu gosto de enfatizar isso, que eu sou tão ruim como um assassino. Eu tenho o mesmo coração que o dele. O Sérgio também tem o mesmo coração do que um assassino, né? Um ladrão, sei lá, imagina um pior dos pecadores, eu também tenho esse coração. E é por isso que Paulo fala que ele também era um dos piores pecadores que ele conhecia. E sabendo disso, a gente vê aí a graça comum de Deus sendo trabalhada até mesmo como um freio para que a gente não se torne o pior pecador que podemos ser ainda mais, né? A gente vê a graça comum de Deus nos capacitando a viver em sociedade, onde que realmente, se a gente é totalmente depravado, presos aos nossos pecados, e quanto mais a gente peca, a gente quer pecar mais, né? Paulo trabalha muito essa ideia de que éramos escravos do pecado, éramos filhos da ira, e Deus olhava para nós e nossa, como ele retia a ira dele. E até ali a gente vê a graça comum dele sendo retida.
Aí também é a graça comum, né? Além de termos um freio para não sermos totalmente pecadores e sairmos como Sodoma e Gomorra, né? Pelo amor de Deus, eu não consigo nem imaginar como era aquele lugar. Então a gente pode viver em sociedade e ser menos pior do que Sodoma e Gomorra. Também aí a gente vê o freio da graça comum. A gente também vê o freio de Deus retendo a ira dele sobre todos os povos que não se voltam para ele, criando para si outros deuses, como você enfatizou aí. Porque a humanidade, ela acaba percebendo sim que há um Deus. Ela olha e percebe. Cara, a gente pode enfatizar mesmo a pandemia agora, em meio a um vírus que mata todo mundo, sem fazer acepção de pessoas, desde o mais pobre ao mais rico. E a gente continua vendo racismo, preconceito de classes e todas essas coisas. A gente fala, não tem esperança na humanidade. Mas de alguma forma a gente começa a criar essa esperança novamente e a gente fala, cara, tem alguma coisa de bom que não parte do homem. Muita gente vai criar várias religiões e não se volta para realmente o Deus criador dos céus e da terra. E ali o próprio Deus, por um lado, se vê irado, né? Retendo essa ira sobre a humanidade, para que assim se cumpra todas as escrituras, para que quando o Cordeiro voltar, ele realmente faça o julgamento de nossas obras, né? De como vivemos, de como realmente viveremos eternamente, se é para a condenação ou para a nossa justificação em Cristo Jesus. Com toda a propriedade, né? Você mencionou aí a respeito de toda essa questão moral, né, que a gente realmente, quando você disse também com bastante certeza, né, meu coração é semelhante ao mais depravado dos homens, né? Então a gente não existe bom, né, em mim. Eu me baseio nisso, principalmente relacionando Paulo lá em Romanos, né, que todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, né? Não há ninguém que faça o bem e não há nenhum sequer. Romanos 3:12, né? Tenho isso como um lema pessoal para sempre me trazer de volta, né, para o chão quando eu estiver crescendo demais, né? Quando eu estiver me achando demais, eu sempre olho para esse Romanos 3 aqui e ele me dá me esbofeteia na cara, né, como eu corria com o Paulo, e a gente volta a entender a nossa posição, moralmente falando. Porque se não fosse a misericórdia de Deus e a graça comum, nós estaríamos piores que os lobos na selva, famintos, devorando uns aos outros desenfreadamente. A gente consegue abranger a graça comum em outras áreas, né? E a gente entende que ela é derramada sobre todas as coisas. Então ela não nos atinge somente moralmente ou intelectualmente, ou então fisicamente falando, né, a nível de trabalho e tudo mais. A gente possui também criatividade, no âmbito artístico. A gente desenvolve coisas que são belas. Eu, particularmente falando, gosto muito de museu de pintura, de arte propriamente dita, né? Aquelas pinturas clássicas, aquelas pinturas barrocas, antes do desconstrutivismo, onde você começa a ter uma, entre muitas aspas, deturpação da arte clássica, que é aquela arte barroca com muito mais detalhe, que o artista ele até se atentava aos músculos, né, do corpo. E a gente vê que a maioria dos artistas, dos pintores, dos escultores, né, dos cientistas e artistas como um todo, da antiguidade clássica, até da era vitoriana, por que não dizer, né, que era mais gótica, a maioria deles não eram cristãos, né? Eles faziam parte de uma vida religiosa por conta da estrutura social da época. Se você não era da igreja, você era escorraçado ou era morto, né? Na época da igreja católica, alguns períodos mais leves, alguns períodos mais puxados, mas a gente percebe que a maioria desses artistas, eles expressam alguma beleza no mundo, alguma beleza nas artes, mesmo nas artes mais densas, mesmo nas artes mais obscuras, que elas retratam guerras, que elas retratam a própria maldade do homem, a gente consegue perceber nessa obra toda essa sensibilidade, que a gente chamaria até de uma sensibilidade espiritual, né? Onde a pessoa ela consegue discernir certas situações e essa pessoa nem vive debaixo de uma congregação ou essa pessoa nem professa uma fé em Cristo. A gente tem diversos artistas e autores que são declaradamente gnósticos ou ateus, né, agnósticos ou ateus, que eles expressam a sua criatividade de uma forma que você fica sem palavra como eu tô agora para descrever a obra de arte dessa pessoa. Que a gente se questiona e pergunta assim, gente, como que essa pessoa tem uma habilidade tão grande assim? Novamente falando, não querendo ser repetitivo, mas já sendo, a gente percebe que isso é um dom perfeito que vem de Deus. E isso que eu tô falando a respeito das artes, mas a gente tem a nível de escrita, a gente vê diversos escritores famosíssimos que são condecorados, mas que não são envoltos nessa sociedade, entre aspas, evangelical, né, que não professam uma fé em Cristo, que não professam a fé em Deus, e essas pessoas você consegue perceber
essa graça vindo delas? Quantos filmes a gente não assiste que a gente se emociona, que a gente consegue até mesmo extrair uma mensagem bíblica desse filme, mas o filme é dirigido e atuado por pessoas que não fazem conhecimento quase algum a respeito da palavra. Isso é uma forma também que Deus utiliza para expressar a sua graça e a sua existência, por que não dizer, aos povos. E a gente vê que todos esses casos a nível de culinária, esporte, beleza também, né, das artes como um todo, tudo isso é resultado da graça de Deus. E a gente vê isso tudo associado no conceito social. A gente tem, a arte, ela anda muito junto, né, lado a lado e paralelo com os conceitos sociais do momento. Então a gente tem na época do iluminismo uma arte bem mais voltada para esse conhecimento que eu falei do conceito barroco, do conceito mais um retorno ao clássico, né, um retorno à antiguidade clássica, aos questionamentos. Então a gente consegue perceber essas ideias mais afloradas, todos esses conceitos provenientes da graça de Deus. A gente começa a perceber que tudo que a gente vê, tudo que toca na esfera, de certa forma, humana, que é atingida pela graça de Deus. Então, tem uma frase que eu gosto muito de conversar, eu utilizo ela quando a gente vai discutir a respeito de depravação do homem. Para eu concluir, normalmente eu falo, né, que tem um filósofo que ele menciona, né, que não é o homem que corrompe a sociedade, é a sociedade que corrompe o homem. Né? O homem nasce bom, mas a vivência em sociedade que corrompe ele. Eu penso o seguinte, a sociedade ele é um subproduto do homem. Né? O homem ele surge antes da sociedade. A própria depravação humana é mostrada na sociedade. Porém, a gente consegue fazer um paralelo nessa ideia da forma de que se o homem ele também é atingido pela graça comum de Deus de forma a, mesmo sendo descrente, mesmo não professando fé em Cristo, ele recebe essa variedade de dons e bênçãos inúmeras, essa graça comum ela também acaba sendo refletida na sociedade, de forma que a gente começa a entender também o texto quando diz que a gente também deve orar pelos nossos governantes. Não que Deus se agrade desses governantes, mas que ele é instituído por Deus. O fato da governança e da liderança ser instituída por Deus não significa que Deus se agrade deles. Não significa que esse líder é salvo por Deus, mas que ele está instituído ali por ele. É muito sutil e a gente começa a entender, a nossa mente começa a abrir para certas interpretações e certas ideias quando a gente começa a entender esses conceitos de graça comum. Porque a gente começa a perceber que graça comum, ela não atinge somente a quem é salvo, somente a quem professa ou vai professar a fé em Cristo. Ela atinge a toda a humanidade, a toda a criação, tanto a crente quanto a descrente, tanto a fiéis a Cristo quanto a infiéis, tanto aqueles que são vasos separados para a honra quanto aqueles que são vasos separados para a desonra. Ambos são vasos, ambos recebem da graça comum. Então a gente começa a entender que a nossa oração pela liderança, pelos líderes que nos são impostos a nível social, né, seja presidente, seja primeiro-ministro, a gente precisa interceder por essas pessoas. Não no sentido de que eles são aprovados por Deus, né, ou o tipo de governo que eles exercem é aprovado, mas entender que a graça comum de Deus também está sobre eles. Então a nossa oração tem que ser para que eles façam uso dessa graça comum em prol do povo, em prol do seu exercício político. Então, a gente precisa entender essa abrangência e essa diferenciação de ser aprovado por Deus e ter a graça comum de Deus, que uma coisa não significa outra. Óbvio que quem é aprovado por Deus também recebe a graça comum, mas não necessariamente quem recebe a graça comum é aprovado por Deus. Então, eu acho que esse é um ponto-chave para a gente entender toda essa relação que causa muita discussão a respeito na comunidade evangelical no Brasil e no mundo, a respeito dessas expressões artísticas, culturais, que são ditas seculares. Porque a gente acha que só pelo fato deles não serem aprovados por Deus, pela nossa interpretação, né, a gente consegue fazer uma comparação através dos frutos que essa pessoa apresenta, mas a gente não pode apontar e dizer que a pessoa é ou não é. O que a gente consegue entender dessa forma melhor é que existe algum proveito baseado na graça comum de Deus do que vem da sociedade, do que a gente chama, né, do que a grande parte da comunidade evangelical chama de mundo secular. Existe algum proveito, sim. Existem coisas boas que a gente pode utilizar, como você mesmo comentou, João. As próprias tecnologias que a gente utiliza, a gente não poderia estar, com certeza, conversando agora nesse momento, se não fosse a ação ou a obra ou a prática de alguém que não é declaradamente cristão ou fiel à palavra e efetuasse o trabalho dele de construir o notebook, de construir a mesa de som e o microfone.
Se eu fosse questionar a utilização da obra dessas pessoas, eu não poderia usar essa tecnologia, né? Eu não poderia usar o meu fone de ouvido, porque, primeiramente, eu não sei se quem criou a empresa é cristão ou não, e eu não sei quem realizou a obra, quem construiu isso daqui é cristão ou não. Meus óculos, por exemplo, também minha roupa. Então a gente começa a entender e a agir com um pouco de cautela quando a gente diz, não me alimento da comida de Nabucodonosor. Não vou comer, só vou comer só legumes, né? Parafraseando Daniel, que é o exemplo que muita gente, muitos líderes dão, né, a respeito quando vai representar, né? Fala assim, Sérgio, mas e essa questão aí, por exemplo, Daniel que abriu mão, né? Que abdicou, ele e os seus amigos, né? De se contaminar com a Babilônia. Eu te pergunto depois de tudo que acontece, Daniel vira governador da Babilônia. Será que a Babilônia deixou de ser Babilônia depois que Daniel virou governador? Então, assim, Daniel também, por um momento, utiliza do próprio sistema dito, entre aspas, secular, que é atingido pela graça comum, para levar, assim, a presença de Deus. Nos próprios textos, a gente consegue enxergar evidências bíblicas da graça comum, né? Por isso que ela é bíblica, né, inclusive. Isso não surge de uma teologia, isso não surge de um pensamento puramente humano. Isso surge de uma interpretação textual, da gente entender a aplicabilidade dos conceitos que são apresentados pela própria Bíblia. Né? A gente não está tentando levantar uma bandeira para dizer assim, não, então você pode fazer aquilo e pode fazer aquilo outro. Não, porque isso a gente tem que executar baseado na nossa fé. Leia Romanos, né? Paulo explica muito bem isso. Leia Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, que Paulo ele vem evidenciar muito bem isso, a respeito do que pode ou não pode fazer. Pode comer ou não pode comer, pode beber ou não pode beber. Paulo nos explica muito bem isso. A gente precisa entender que o que a gente não pode fazer em primeira mão é servir de pedra de tropeço para alguém. O fato de eu fazer alguma coisa não pode levar o meu irmão a... Então, eu preciso fazer essa diferenciação e entender o conceito de graça comum. Em que ponto a gente utiliza ou não utiliza. Não sei se você concorda dentro disso que eu falei. Concordo sim, mas a gente pode também puxar pelo lado mais filosófico, né? A gente pode encontrar graça até mesmo naquele dia ensolarado, onde a gente encontra uma árvore que nos faz uma sombra fresca. E por que Deus não permite que aquele sol se aproxime da terra e nos consuma? Se a gente fosse para pensar na graça como algo merecido, a gente mereceria realmente ser consumado, né? De quão depravados somos, de quão ruins somos. Mas Deus, como a Bíblia diz, a terra ela não produz só espinhos, ela também produz coisas boas, ela também produz alimento, ela produz moradia para nos proteger do frio, do calor, e das coisas, qualquer que seja. A terra ela sim ainda produz coisas boas. Mas se o mundo jaz do maligno, por que a terra pode produzir essas coisas? Aí também vemos graça comum de Deus. Eu gosto muito de ler a história de Edward, de Agostinho. Eu tenho até uns amigos que... Eu também sou assim, por se dizer, que olha pra natureza e fica realmente maravilhado, cara. Eu começo a me perguntar coisas. Sempre quando eu tô assim, né, me maravilhando com a natureza, com a criação, eu gosto de fazer a mesma pergunta que Agostinho fez. Quem criou vocês? Porque se a criação é assim maravilhosa, imagina o criador dela. E se ele nos permite, em meio a tanta depravação, rodeados de pecados, e a gente vê realmente, quanto mais o tempo passa, parece que o amor se esfria, quanto mais o tempo passa, parece que não conseguimos viver mais em sociedade, mas a gente olha para a natureza e vê Deus se expressando de uma forma linda. A cada dia há pôr do sol maravilhosos, as estrelas brilham como nunca brilharam antes. É realmente algo maravilhoso que a gente encontra assim na criação de Deus, expressado nele ali a glória de Deus. Então nisso a gente vê a soberania de Deus. Eu acho que a gente pode trabalhar com a ideia que a graça comum, por trás de tudo, tá a soberania de Deus, tá o controle dele, onde tudo ali, até o firmamento está em suas mãos. As pessoas falam, nem tudo é Deus. Fala, cara, como não tudo é Deus, entende? Você parando pra pensar dessa forma, realmente com uma lente cristã, que depois a gente vai fazer um podcast sobre cosmovisão cristã, como a gente não consegue ver Deus em tudo? Até a partir do momento que a gente acorda, é graça de Deus. A gente vai dormir, é graça de Deus. A gente caminha, é graça de Deus. Em tudo a gente vê a boa, perfeita vontade de Deus, seja para coisas que não concordamos e que não entendemos, mas ali, assim, a gente vê a graça de Deus, seja para a graça salvífica ou graça comum, que é a graça que abrange toda a humanidade. Então, por trás disso tudo está a soberania de Deus.
em tudo que a gente carrega na mão, né? A sola escritura, a Bíblia, as escrituras sagradas de Deus, está realmente tudo se cumprindo conforme está escrito. E realmente tudo, a cada dia que passa, aquilo ali se torna mais verdade do que nunca. Ela se torna mais atual do que o jornal que sai hoje. Então a gente vê realmente a graça é algo inexplicável, assim como nosso Senhor também é. Então a gente encontra a graça no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no atual tempo onde vivemos, no nosso dormir e acordar, como eu disse. Então tudo vemos a graça de Deus e o nosso Senhor Jesus realmente reina para sempre. Baseado em tudo isso que a gente conversou, a gente deve perceber a diferença entre graça comum e a graça salvífica, ou graça salvadora. A grande questão é que a graça comum ela não muda o coração do homem. E ela nem traz as pessoas para o genuíno arrependimento ou leva essas pessoas à fé. Ela não pode salvar e ela não salva as pessoas. A graça comum, o que ela faz? Ela ajuda a refrear o pecado, mas ela não muda a condição fundamental que o homem tem de pecar e nem purifica a natureza desse homem pecador caído. Então, essa é a principal diferença entre a graça comum e a graça salvífica. A gente pode analisar, fazendo um resumo bem chulo, que a maioria dos teólogos agora vão se revirar no túmulo com isso que eu estou falando, fazendo uma distinção, a gente pode trazer uma ideia de que a graça salvífica, ela trabalha no âmbito da fé, por assim dizer, tá? Óbvio que ela vai ter refletida nas práticas da vida do cristão, né, que foi alcançado por essa graça, ou seja, o cristão, não preciso dizer que é atingido pela graça salvífica, porque se ele é cristão, ele é alcançado. Ele vai ser transformado por essa graça, vai ter o seu coração transformado pelo processo de santificação. Então ele vai passar pelo processo de arrependimento dos seus pecados, e é isso que a graça salvífica faz. Ela atua, entre muitas aspas, nesse meu resumo bem básico, tá? Ele vai atuar muito mais na esfera no âmbito da fé. E a graça comum, ela vai atuar mais no âmbito das obras. Então, se a gente entende que a graça salvífica, ela vai nos trazer esse âmbito da fé, parafraseando Paulo, né, que a salvação ela vem mediante a graça pela fé. Então, a graça salvífica, ela atua nesse âmbito da fé, que é a salvação. Já a graça comum, ela vai atuar muito mais no âmbito das obras. Por isso que a gente lida com a ideia de que as obras em si, elas não vão trazer por si só nenhuma salvação ou nenhuma forma de redenção. Por quê? Porque a graça comum ela vai agir no âmbito moral, no âmbito intelectual, no âmbito físico, social, em todas as áreas onde o homem, por si só, realiza obras, intelectualmente falando ou fisicamente falando, ou socialmente falando. Só que não é isso que vai agregar ao homem a salvação. Já a graça salvífica, que ela atua justamente nesse âmbito mais ao lado da fé, que produz justamente essa obra, por assim dizer, que não é nossa, mas de Cristo, que é um outro ponto principal de diferença entre a graça comum e a graça salvífica. A graça comum, ela surge no momento em que Deus derrama sobre a terra a sua graça. Isso desde a época da criação, do período da criação, lá em Gênesis. Já a graça salvífica, por mais que ela atue ao longo de toda a escritura, por toda a história humana, ela vai ser efetivada, por assim dizer, no sacrifício vicário de Cristo. A partir do momento em que Cristo ele é sacrificado, ele é morto naquele madeiro, e após do terceiro dia ele ressuscita, ali que a gente tem a consumação da graça salvífica, né, que é justamente a graça que a gente muito mais não tem condição de arcar com esse preço. Essa é a principal diferença entre a graça salvífica e a graça comum. A graça salvífica ela vem por meio do sacrifício vicário de Cristo, que atinge atemporalmente todas as pessoas. Antigo Testamento, durante os evangelhos, e neotestamentário chegando até nós e nas próximas gerações seguintes. A graça comum, não. A graça comum ela não produz esse processo de salvação. Então, a gente deve também reconhecer que essas ações que os descrentes realizam por causa da graça comum
não trazem essa aprovação ou favor de Deus, tá? Por quê? Porque essas ações elas não provêm, elas não procedem, elas não surgem da fé do homem. Então, para a pessoa ela ser agraciada pela graça comum, ela não precisa ter fé, ela simplesmente é. E isso também, baseado nisso, eles também não são movidos pelo amor a Deus, e sim pelo amor ao ego ou pela estatura, pelos status que eles vão receber a despeito desses dons que eles utilizam. Eu acho que esse resumo, que não foi um resumo tão resumido assim, mas comparado com a explicação de cada um, foi um resumo, por mais podado que tenha sido, eu acho que ele consegue trazer para nós um entendimento um pouco maior, tá? Eles não são exatamente isso. Tá? Não quer dizer que a graça comum é a graça que nos salva pelas obras, não. É a graça que nos habilita a fazer a obra. E a graça salvífica é a graça que nos habilita à salvação. Muito bom, muito bom. A gente pode concluir que toda a bondade que está sobre a humanidade, tudo que é feito de bom, é o próprio Deus. Ou seja, você não pode se glorificar nem por ajudar uma velhinha a atravessar a rua, muito menos um médico ateu que consegue salvar várias vidas. Que até ali é a própria graça de Deus. A gente pode concluir com isso, e que, no caso, essa é a graça comum, né? Sendo efetuada em nossas obras, em nossas bondades, nossas entre aspas, que é sempre remetente a Ele, a Deus, que é para a glória dele, em tudo que fazemos é para a glória dele. O próprio Jesus, ele enfatiza que não há ninguém bom a não ser o próprio Deus, ou seja, toda bondade vem do Senhor, então a gente não tem mérito algum em nossas bondades, porque em tudo que fazemos, qualquer bem que seja, é para a glória do nosso próprio Deus. Então a gente pode concluir com isso, né, Sérgio? Acho que tá ótimo essa explicação, não muito bem, né? Porque se você quiser realmente se aprofundar na graça comum, você pode comprar uma sistemática que a gente pode recomendar aí do Wayne Grudem, né? Perfeito. A fonte que eu utilizei, principalmente, né, dentro dos estudos, né, da leitura, para conversar sobre esse tema foi a teologia sistemática do Wayne Grudem, então pela editora Vida. Então você consegue encontrar pelo link da Amazon, que vai estar aí na descrição do vídeo no YouTube, ou então no Spotify. E também Sabedoria e Prodígios, Graça Comum na Ciência e na Arte, de Abraham Kuyper. Também é um livro que eu utilizei um pouco para basear algumas conversas e alguns assuntos também, que é muito bom, que lida sobre esse assunto. São 2 livros muito bons, você consegue encontrá-los através do link na descrição. Vocês comprando esses livros pelo link, você não só vai estar adquirindo ótimos livros para contribuir no seu engrandecimento a nível de entendimento desses assuntos, mas também vai estar contribuindo para o nosso podcast, a continuarmos a publicar mais episódios semanais. Isso aí. Se você não quer comprar uma sistemática bem grande e quer realmente entender o que é uma sistemática, como funciona uma sistemática, tem um livro do Wayne Grudem, Base da Fé Cristã, que é um resumo de uma sistemática, dessa sistemática que a gente também vai deixar na descrição. Ele custa a cerca de R$20, ele varia muito. No máximo, R$30, você consegue esta obra, né, de Deus, assim, né, que realmente foi uma graça comum, né, da capacidade ao Wayne Grudem a escrever esta obra. Você pode usar com uma leitura simples, cara. É algo que realmente vai te produzir um conhecimento que você realmente não esperava que iria conseguir. E pelo valor que está custando, você vai falar, nossa, isso aqui valia muito mais. E a gente gosta muito de enfatizar que qualquer preço investido em conhecimento é sempre pouco. Muito obrigado por escutar esse podcast. Compre pelo link da descrição que você vai ajudar muito o nosso canal. Se inscreva aí para acompanhar nosso trabalho, nossa propagação do reino. E é isso, vou ficando por aqui. Compartilhe. É isso aí, compartilhe. Valeu! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Só pra ver como é que vai ficar depois. Chega. Meu nome é Sérgio e Arqueice Harismo. Você falou bagulho em hebraico, mano. Você é desumilde. Grego. Grego. Primeiro, né? A gente tem que começar bem. A impressão é que fica. Beleza, eu vou aqui falar uma parada mó idiota. Não tem problema, não. Aproveita isso e deixa no corte final, tá ligado? Tá, beleza. Erro de gravação ou... Tá, você falou o quê? O que significa isso daí mesmo? Minha graça te basta. Ah, tá. Tá, beleza. Meu nome é João e eu sou salvo pela graça.
Nada clichê, né? Tanto o meu quanto o seu. Pois Eu tentei mudar um pouco pra falar em grego, pra não ficar tão clichêzão assim. Bota aí o meu em grego também. Sozomar Mehari. Suzuma Mehari. My name Eu is vou mandar. John Suzuha Mehari. Eu vou mandar aqui no. Eu não vou conseguir ler, você tá ligado, né? Claro.